Acho bem interessante, você pode usar essa geleia numa terrine de queijo com frutas vermelhas. Você pode acompanhar um queijo forte, tipo um brie ou mesmo um camembert. Você pode usar em carnes em geral. Eu, às vezes, gosto até de adoçar o chá, principalmente quando a geleia tem pimenta, porque no inverno a geleia com a pimenta vai te dar aquela quenturinha boa. Eu separei aqui 4 frutas vermelhas. Eu tenho morango, as amoras, mirtilo e framboesa. A pimenta que eu vou usar é a dedo de moça. Eu aqui pesei, eu tenho 80 gramas de cada uma, ou seja, no total 320 gramas de frutas. Eu procurei colocar a mesma quantidade de frutas para que não tivesse uma que viesse a sobressair a outra. Quanto à pimenta, eu tenho 20 gramas. Eu retirei a película, porque é na película que tem a maior quantidade de ardência. Cortei em pedacinhos bem pequenininhos, mantive as sementes. O morango eu cortei em cubinhos. Já as outras frutas eu deixei inteira mesmo. A amora, o mirtilo, vamos com as framboesas e agora a pimenta. Eu vou usar aqui um xodó que eu tenho agora. Que delícia! Vinagre de morango. Dê uma olhadinha na nossa playlist vinagres, que você encontrará este vinagre, como também outros vinagres que eu já fiz aqui no canal. Agora, se você não tiver um vinagre de morango, não se preocupe, você pode usar qualquer vinagre que você tenha à mão. Eu tenho aqui 80 gramas de vinagre. Eu não vou usar água nessa geleia. Eu tenho aqui 1/4 de xícara de suco de laranja. O açúcar, eu estou usando exatamente a metade do peso das frutas e da pimenta. Por quê? Porque eu não gosto de geleia muito doce. Então eu tenho aqui 170 gramas de açúcar demerara. Você pode usar qualquer açúcar de sua preferência, inclusive o açúcar mascavo, porque você não vai ter problema em relação à cor, porque temos aqui frutas escuras. Se você preferir geleias mais doces, é só você aumentar um pouco a quantidade de açúcar. Agora aqui é só misturar bem e aguardar que ela comece a ferver e as frutas comecem a ficar macias e liberarem, principalmente no caso do mirtilo, ela vai arrebentar a baguinha e vão liberar toda a umidade. Não deixe a sua geleia sozinha no fogo. Eu sempre recomendo você deixar fogo baixo, principalmente para evitar que o açúcar vá para o fundo e venha a queimar a sua geleia. Então, mexa de vez em quando, fique de olho e continue mexendo. E quando ela começar a ferver e as frutas ficarem mais macias, eu vou adicionar pectina. Na realidade, nessa geleia até não precisaria usar pectina, mas eu gosto muito de usar pectina e vou dizer por quê. Porque você, usando a pectina, você pode diminuir a quantidade de açúcar, que é como eu gosto, e você também não precisará deixar muito tempo no fogo, pois a pectina vai reduzir o tempo de cozimento. E também ela ajuda, como vinagre, na conservação da sua geleia. Agora que as frutas já quase que se desmancharam, me baseio pelo mirtilo. Ó, vocês podem ver, ele está bem molinho, já não tem mais a estrutura inteira. Ele já, ó, se eu apertar aqui, tem mais nada, só mesmo a capinha. Então agora aqui, e outra, eu já tô sentindo também que a geleia está querendo engrossar, porque ela já reduziu um pouco a quantidade de volume. Eu vou adicionar então 60 ml de pectina de maçã.
Então agora aqui eu vou continuar mexendo e vou aguardar que a geleia me mostre que ela está no ponto. A gente tem sempre que lembrar que enquanto a geleia está quente, você não sabe a textura que ela vai ficar depois de fria. Então você precisa saber os indícios que ela vai te dizer que está no ponto, para você saber a hora exata de tirar do fogo. Porque também, se você deixar muito tempo no fogo, acontece dela ressecar e ficar muito dura. Então você tem que ficar de olho nos indícios, né, nos sinais de que ela vai estar do jeito que você gosta. Eu prefiro geleias mais, como direi, cremosas, mais fácil de você espalhar no pão ou então por cima de um queijo. Se você preferir elas mais densas, mais durinhas, você deve deixar por mais tempo. Então agora aqui eu vou ficar mexendo e quando ela estiver falando para mim, tô no ponto que você gosta, eu mostro para vocês. Bom, aqui vocês podem ver a quantidade de bolhas. Ela fez tantas bolhas que eu tive que diminuir o fogo e tá até com um pouco de espuma, que depois de frio a espuma você incorpora na geleia. Outra coisa, olha só como é que ela já está bem, não está tão líquida. E o outro, se eu colocar as costas da colher dentro da geleia e virar, a colher aqui vai ficar coberta com a geleia. Se eu passar o meu dedo, além dela não pingar, o caminho que ficou não vai se juntar. Então agora é só eu aguardar que ela esfrie para eu mostrar para vocês exatamente a textura que ela fica. Então, assim que ela esfriar, eu volto aqui. Agora que a minha geleia já esfriou, ela está aqui, olha só, altamente pedaçuda.